Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Nesta manhã, Pai, entrando na Tua presença mais um dia, mais uma oportunidade de agradecer. O Senhor nos dá esta oportunidade para Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós já estamos agradecendo. Gratidão, Senhor, por este novo amanhecer e pelo dom da vida. O ar que nós respiramos, eu quero te agradecer. E nesta manhã eu quero consagrar tudo o que nós estamos fazendo e vamos fazer neste dia chamado hoje, quinta-feira, este dia que o Senhor preparou para nós. Vamos regozijar no Senhor e na força do seu poder. Amém? E que hoje o Espírito Santo esteja nos conduzindo, esteja guiando nossos passos, vai adiante de nós, Senhor, tirando todas as barreiras, todo impedimento, e que o Senhor esteja visitando aquele que está enfermo, curando aquele que está no sofrimento da dor, da escassez, que o Senhor venha derramar a tua libertação, a tua prosperidade, Pai. É o que eu te peço nesta manhã, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, nosso pãozinho diário, que está no livro de Abacuque, capítulo 3, e os versículos do 11 ao 19, que vai falar acerca da oração de Abacuque. Olha só a oração, vamos fazer desta oração a nossa oração hoje. O Senhor, o sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhastes as nações. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu trapassaste com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pelas massas de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram, os meus lábios entrou a podridão nos seus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei quando subi contra o povo que invadira com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, o qual faz meus pés como os das servas e me faz andar nas alturas para o cantor mó e para os meus instrumentos de música. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Aleluia. Nós estamos diante dessa oração, né? Esse é um salmo de oração e confiança de Abacuque em Deus. Ele confiava, né? Mesmo em meio às dificuldades e sofrimento. Aqui o texto, ele nos expressa como o profeta, apesar das dificuldades, continuava a confiar no Deus, né? Confiar no poder e nos planos de Deus. E como essa confiança o capacita, né, a superar os desafios, né? Então, o profeta, ele colocou a sua confiança inteiramente em Deus. Porque quando, né, nós, né, antes foi Abacuque,
Mas essa passagem nos dá exemplo. A Bíblia, né, o que está escrito na Bíblia é para nos dar exemplo hoje, né? Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passa. E cada profeta que escreveu, né, cada um que escreveu as passagens bíblicas, eles estavam, né, vivenciando, eles vivenciaram ou estavam vivendo aquele problema. E ele está dando testemunho da confiança que ele teve em Deus. E é para nós hoje. Quando nós confiamos no Senhor e na força do seu poder, nós ganhamos força, né? Recebemos estrutura para suportar os dias maus, né? Afinal, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Se Jesus venceu, né? Como outros profetas venceram, né? Jesus não era um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Ele veio como Deus na terra, né? Ele era homem, né? Homem e Deus ao mesmo tempo, né? Como explicar isso? Tem coisas que não é para nós entender, é para nós vivermos, né? Tem coisas que nós vamos entender, outras quando você não entende, só viva o milagre e faça o que Deus manda, né? E Abacuque teve essa confiança. Aleluia. Ele, olha o que ele mencionou, né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, mesmo que não, né? Ele disse que não, mesmo que o produto da oliveira não, né? A figueira não floresça, não tenha produto nenhum, né? Como os agricultores, né? Eu sou filha de um homem que era agricultor, né? Ele amava a agricultura. E nós já tivemos muitos anos assim de plantar e não colher, não teve colheita. E a gente, né, ficava muito triste, meu pai ficava devendo, porque assim fazia dívida confiando naquela plantação e aquela plantação falhava, né? Mas ele não deixava de plantar no ano seguinte, ele plantava novamente. Às vezes a gente ficava bravo, por que que o senhor fica investindo em algo que não vai dar? Mas ele tinha aquela confiança que ele ia colher, né? Então, esse é um exemplo de perseverança, como Abacuque. Abacuque disse, mesmo que não tenha fruto, mesmo que não tenha gado, né? Não vai ter mantimento, não tenho nada, mas eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele não deixou para adorar a Deus no momento que ele estava passando escassez, ou só no momento da bonança, mas ele também adorava a Deus, exaltava o Senhor, mesmo no tempo da escassez. E às vezes, quando vai tudo bem, guarda-roupa está cheio, despensa cheia, vários sapatos no armário, está tudo bem, aí as pessoas, né, nós seres humanos começamos a exaltar o Senhor, louvar o Senhor com alegria. Mas quando vem escassez, entra no casulo e não quer mais adorar o Senhor. E essa não é a verdade, essa não é a forma certa de nós adorar o Senhor, estar na presença dele. Mesmo que você hoje amanheceu, não tem nada para você comer, não tem nada para você dar aos seus filhos, comece a adorar o Senhor, faça essa experiência. Adore ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai, que Ele que está em secreto te ouvirá e enviará o suprimento. Pode até ter começado o dia sem nada, mas não vai terminar o dia sem a providência de Deus. Eu quero nesta manhã, como boca de Deus na terra, como filha do Deus Altíssimo, aleluia. Abacuque era um profeta e eu e você podemos também ser profeta de Deus para a vida de outras pessoas e até mesmo para a nossa vida. Eu quero profetizar na tua vida hoje a bonança. Eu quero profetizar que você vai ter alegria, aleluia, que a alegria do Senhor está entrando sobre a tua vida. Se alegre no Senhor, exalte a Ele, porque se você é fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Amém?
Louvado seja Deus. Nós temos uma história aqui que uma menina, ela ela fez aniversário. E o pai, antes de viajar, o pai encomendou um jarro de flores para essa menina. E ela acreditava, né? E o pai não voltou no dia do aniversário dela, mas ela acreditava que o pai iria voltar. E ela guardava aquele vaso como esperança de que um dia o pai ia voltar. E depois de muitos anos, o pai realmente voltou. Aleluia. E ali a esperança dela foi concretizada. Então, mesmo que está faltando algo, só não pode faltar é a tua esperança em Deus. A nossa esperança não pode morrer. Aleluia. A tua fé não pode faltar. Né? Nós temos que nos agarrar à esperança, né? Mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque nós não temos que nos apegar às coisas materiais, porque não interfere na nossa salvação. Mesmo que está faltando tudo, você é salvo em Cristo. E todo salvo em Cristo, ele tem esperança. Esperança da salvação, esperança de dias melhores. E a promessa de Deus é nos abençoar também nessa terra. Amém? Nem sempre é fácil manter-se esperançoso num mundo falido e pecaminoso. Nem sempre acontece como queremos. Mas Deus traz esperança até nas circunstâncias mais difíceis. Em outros tempos de guerra, o profeta Abacuque predisse a invasão babilônica. Aleluia. Ainda assim ele afirmou que Deus continuava sendo sempre bom, né? Ele estava presenciando as escassez, mas ele disse, mesmo que a oliveira, né, não deu seu fruto, mesmo assim eu vou me alegrar e exaltar o Senhor. Simples assim, né? Lembrando da bondade divina para o seu povo no passado, ele proclamou, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que as colheitas de azeitonas não deem nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Alguns comentaristas afirmam que Abacuque significa operar-se. Apeguemos-nos a Deus como nossa sublime esperança e a alegria, mesmo nas provações, porque Ele nos ampara e jamais nos abandonará. Creia que o Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. Se alegre no Senhor e na força do seu poder. Tem uma pergunta que nos pergunta assim: aproximar-se do Senhor o ajuda a enfrentar as provações? Como ajuda? Eu sou prova viva. Já teve momentos de eu entrar na minha casa, né? Alguns momentos, fechar a minha porta, ligava o meu radinho bem alto, colocava um louvor para ninguém ouvir que eu estava chorando, gritando, e ali eu começava a falar com Deus, eu berrava, eu chorava, eu e Deus, sem ver saída, mas eu acreditava que Deus é a minha saída. E ali eu via depois um bom resultado, sem precisar eu colocar as minhas mãos, porque quando Deus ele age, não precisa o ser humano fazer outra coisa a não ser confiar nele. Ele envia a provisão, a providência. Deus está providenciando para a tua vida hoje. Ele está tirando toda escassez. Se alegre no Senhor. Oremos. Pai, obrigado pela certeza de um futuro iluminado ao teu lado. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que eu vou ter um eu
e todos que estão na tua presença vão ter um futuro iluminado na tua presença, ao teu lado, Pai. Obrigado. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família e toda a tua parentela, no nome de Jesus. Amém?